O que é a ligação metálica? O próprio nome já diz, ligação metálica. Eu vou estudar como é que o metal se liga a outro metal. Nós vimos muito bem, por exemplo, que um metal, quando se liga com a metal, ocorre a ligação chamada iônica, porque o metal ele quer perder elétron, o ametal ele quer ganhar. Então, quando um quer perder e o outro quer ganhar, eles juntam, né, formando aí uma atração eletrostática, uma atração coulombiana, porque fica um positivo, outro negativo. Se alguém perdeu o elétron, ele era neutro, quando ele perde o elétron fica positivo, o que ganhou fica negativo, se atrai e aí forma, né, o composto iônico, né? Por exemplo, o nosso sal de cozinha, o NaCl, acompanhe uma tabelinha que eu desenhei aqui, ó, acompanhe aí na telinha o NaCl aqui, ó, no computador aí, por favor, aí. O NaCl está aqui desse lado da tabela, o Cl está mais ou menos lá do outro lado. O Na ele é da família 1A, né? Aqui quem está desse lado de cá são os metais, tá certo? Ele quer perder um elétron, então ele quer perder um elétron. O cloro, ele é da família 7A, a gente sabe que fica estável com 8. Então ele quer ganhar um elétron, ele tem 7. Como um quer perder e o outro quer ganhar, o nosso sal de cozinha, forma-se aí o NaCl, tá certo? Nosso sal de cozinha, exatamente devido a uma atração coulombiana, uma atração eletrostática. O Na é positivo, o Cl é negativo, né, que ganha o elétron do Na, tá certo? Nós sabemos que o lado de cá são metais, o sódio, o Na, ele é um metal, tá certo? Se ele é um metal, nós vimos que o metal, ele na última camada, os elétrons ficam com pouca atração, com o núcleo do sódio, ele atrai o elétron da última camada com uma força muito fraca, de tal forma que esse elétron, ele pula para o cloro, e aí o sódio, que era neutro, perde um elétron, fica positivo, Na+, o Cl ganha um elétron, era neutro, fica negativo, e os dois se atraem. Aqui é uma ligação chamada ligação iônica, às vezes a gente chama até de a molécula do NaCl, mas na verdade não é a molécula, porque para ser molécula tem que ser todas as ligações covalentes. Aqui um perdeu, ficou positivo, o outro ganhou negativo, então a ligação é iônica, tá certo? E aí eu não tenho uma molécula, eu tenho um composto químico, um composto iônico chamado NaCl. Ora, mas aqui a ligação é entre um metal e um ametal. E como é que se explica a ligação metálica? Então vamos ler aí um pouquinho sobre ligação metálica para a gente fechar esse assunto de ligações metálicas. Olha só, ligação metálica. É a ligação onde os elétrons livres ficam entre os cátions dos metais. No sólido, os átomos estão dispostos de maneira variada, mas sempre próximos uns aos outros, compondo um retículo cristalino. No estado sólido, os metais se agrupam de forma geometricamente ordenada, formando as células, ou grades, ou retículo cristalino. Então, ó, vamos voltar aqui à leitura para a gente fixar bem a ligação metálica. Eu estou estudando como é que um elemento como é que se eu tenho uma barra de ferro, eu tenho milhões de átomos de ferro. Como é que um átomo de ferro está ligado a outro átomo de ferro? Como é que o metal se liga ao metal? Isso é ligação metálica. Vai para cá, para cá, para cá, vestibulando. Então, pelo que a gente leu aí, vocês viram que o metal, os elétrons da última camada do metal, eles sofrem uma atração muito fraca. O núcleo do metal, que é positivo, como os elétrons estão lá na última camada, o núcleo tem uma força relativamente pequena em relação àquele elétron. Então, por isso que o metal, os elétrons estão soltos lá na última camada, por isso que ele conduz a eletricidade, porque se os elétrons estão soltos lá no metal, quando a gente coloca uma diferença de potencial, liga numa bateria ou numa pilha, os elétrons começam a se mover, gerando a corrente elétrica. Por isso que os metais conduzem bem a eletricidade. Ao mesmo tempo, o ferro, o metal, no instante, se você botar um metal no fogo, o outro lado do metal no instante esquenta também, ele conduz a eletricidade e também o calor se propaga, né, através do processo de condução, né, na física chama propagação por condução, quando você coloca uma barra de ferro na fogueira, por exemplo, um espeto palmilho, e o outro lado esquenta. Então o metal ele também é um bom condutor de calor, além de ser um bom condutor de eletricidade. Então, os elétrons lá da última camada do metal, eles estão muito livres. Se eles estão livres, quando se junta um metal com outro, como é que eu ligo um átomo de ferro a um outro átomo? Ou um outro metal qualquer, se eles todos querem perder elétrons, como é que eles se unem? Em professor Luiz Carlos, eles vão conseguir atingir 8 elétrons, né? Que a gente sabe que os elementos usados para ficar estável
tem aquela teoria dos 8 elétrons, mas para a ligação metálica não serve, essa teoria não explica a ligação metálica. E como é que você explica a ligação metálica? Aí você tem que saber isso para o vestibular, que os metais, a última camada, a força de atração exercida pelo núcleo do metal, né, que o átomo é composto de núcleo e eletrosfera. No núcleo estão os prótons, os positivos e os nêutrons, e na eletrosfera estão os elétrons. No metal, o núcleo atrai pouco o elétron que está na última camada, então ele fica quase como se fosse livre, preso um pouquinho. Por isso que na ligação iônica o metal se liga com a metal que quer ganhar elétron, por isso que o elétron vai logo lá para o metal. Mas quando eu tenho ligação metálica, é só metal, metal. Como é que ele se une? Aí existe uma teoria chamada mar de elétrons, que diz que pelo metal, o núcleo do metal, atrair com pouca força os elétrons da última camada, que fica livre lá nos metais, termina então esses elétrons formando a ligação metálica, formando um mar de elétrons, de tal forma que todos esses elétrons da última camada dos átomos de metal ficam se movimentando ali, tá certo? E os núcleos ficam em torno dele. Então termina ocorrendo a ligação metálica, juntando 2, 3, N metais juntos, tá certo? N átomos de ferro, quando você tem uma barra de ferro, eles se juntam exatamente porque aqueles elétrons livres formam um mar de elétrons e é quem mantém ali a ligação metálica existente, tá? Então a explicação para a ligação metálica não tem nada a ver com o que vocês viram e tem aí no nosso blog aulas sobre ligação iônica, sobre ligações covalentes, explicando a teoria do octeto de atingir 8 elétrons. Não. A ligação metálica, um metal quer perder, se une a outro que quer perder também, devido exatamente aos elétrons da última camada livre, ficam passeando e aí os átomos, os cátions, ficam ali ao redor de um mar de elétrons. Por isso que eles se unem, porque esse mar de elétrons serve para atrair os cátions lá dos metais, ok? Então, vamos aí na telinha, ó, mostrando aí o que seria o retículo cristalino. Então, num sólido, quando você tem uma barra de ferro, ó, os átomos de ferro se unem através dessa forma aí, tá? É o formato cúbico, tá certo? Já um átomo de alumínio, ó, já tem o cúbico de faces, tá certo? Aqui, ó, você observa que eu tenho aqui o zinco, já os átomos já estão se unindo através de um hexágono. Então, só para você ter uma ideia, como é que esses átomos os vários átomos de ferro ficam numa barra de ferro, ele se organiza formando essa célula, esse retículo cristalino, tá certo? Que você não precisa decorar o tipo de retículo cristalino, mas é bom saber para o vestibular e também para o Enem, que o Enem é um próprio vestibular, que esses átomos de ferro, eles estão lá na barra de ferro, mas estão formando uma célula ou um retículo cristalino que pode ser dessa forma centrado, como essa primeira, pode ser um cúbico de faces, como essa segunda, ou um hexágono, como essa terceira. Então aí, olhando através de microscópio, você verifica que os metais, numa barra de ferro, os átomos de ferro vão estar formando essas figuras aí, ok? Passando à frente, ó, o modelo de mar de elétrons é a teoria que explica como é que um metal se liga a outro metal. Então vamos ler o que eu falei, ó. Um metal é constituído por átomos metálicos em posições ordenadas com seus elétrons de valências livres para se movimentar por todo o metal. Temos então cátions mergulhados no mar de elétrons livres. Observação, é a presença desse mar de elétrons que mantém os átomos metálicos unidos. Então, como é que eu ligo um átomo de ferro a um átomo de ferro se todos querem perder, são metais? Porque esses elétrons livres da última camada formam um mar de elétrons e atraem o núcleo do ferro. Olha como fica aí na figura, ó. Eu coloquei aqui um exemplo, ó, tá certo? Da teoria do mar de elétrons. Ou, aqui um outro exemplo, se o metal, no caso, quando ele tem a facilidade para perder 2 elétrons na última camada, ou perder 1 elétron. Então, é assim, ó, eu consigo unir uma barra de metal de cálcio, de magnésio, né? Exatamente porque os átomos, a explicação para a ligação metálica é exatamente que os núcleos, né, formando seus cátions, ficam rodeados por um mar de elétrons, e esse mar de elétrons é que mantém eles unidos, ok? São exatamente aqueles elétrons da última camada que fica balançando. E é importante para o vestibular que a gente saiba o quê? Sempre é cobrado muito as propriedades características dos metais. Já que a gente está falando em ligação metálica, vai para cá, vestibulando, ligações metálicas, eu tenho que falar dos metais e tenho que falar bem das ligas metálicas, ok? Mas não confunda
Metais são aqueles sólidos que a gente encontra, como uma barra de ferro, a gente viu na tabela que a maioria lá na tabela eles são metais, eles se unem. Como é que um metal se une ao outro? Um átomo de ferro se une a um átomo de ferro. Não é por ligação iônica, vocês viram que iônica é metal mais a metal, não é por ligação covalente, que ligação covalente é a metal mais a metal, ou semimetal, eles se unem por quê? Porque, como nós falamos, fica um mar de elétrons, os elétrons da última camada de valência, fica rodeando os núcleos dos átomos, dos milhões de átomos do metal ali, e aí une eles através daqueles elétrons em movimento na última camada. É a teoria do mar de elétrons que explica a ligação metálica. Agora, eu tenho que conhecer para o meu vestibular, para o meu Enem, que o Enem é um vestibular, é um exame, tá certo? Eu tenho que estar preparado para as questões, eu também tenho que, além de saber que as ligações metálicas ocorrem através da teoria do mar de elétrons que explica a ligação metálica, nós temos que saber as propriedades dos metais e as ligas metálicas. Vamos lá para a telinha ver as propriedades dos metais. Primeiro, ele tem um brilho, né? Segundo, condutividade térmica, onde os elétrons livres permitem um fluxo de calor e eletricidade através do metal. Então, a condutividade térmica e a condutividade elétrica também é um ponto positivo dos metais, por isso que os fios são metálicos, tá certo? Para conduzir aí a eletricidade. Tem alto ponto de fusão e de ebulição, lógico, fusão é a passagem do sólido para o líquido, né? Para derreter um ferro, você tem que aquecer ele até altas temperaturas, então ele tem um alto ponto de fusão, e para pegar o ferro líquido e passar para o estado gasoso, você também vai ter que botar uma temperatura enorme para o ferro ficar no estado gasoso. Então ele tem alto ponto de fusão e de ebulição, diferente do gás oxigênio, que tem baixo ponto de fusão, porque na temperatura ambiente ele já é um gás. O ferro não, que é um metal, na temperatura ambiente ele é um sólido. Tá? Então a temperatura de fusão dele para ser derretido, passar do sólido para o líquido, é alto, e a temperatura de ebulição maior ainda para derreter, para pegar o ferro líquido e transformar ele no estado gasoso, a temperatura também é alta. Resistente à tração, lógico, os metais são resistentes à tração, você bate numa barra de ferro, ela aguenta, suporta. Maleabilidade, o que é maleabilidade? Que é nada mais do que a propriedade de se deixar reduzir a chapas e lâminas bastante finas, tá certo? E a ductibilidade é a propriedade de se deixar reduzir a fios, ok? Para cá, para cá, para cá. Então, essa maleabilidade, que é o metal para se transformar em chapa, quando você encontra aí um posto que tem aquela cobertura lá de zinco ou de alumínio, aquele alumínio todos sabem não é encontrado na natureza. O alumínio não é encontrado na natureza na forma de chapa. O alumínio é encontrado na natureza misturado, tá certo? Em forma lá de minérios como ferro, né? Em forma de minério. Aí você vai levar para uma siderúrgica, onde vai aquecer aquele minério, né? Aquela terra que você tira. Em determinadas regiões existe minérios de ferro. Então o caminhão vai lá, o guindaste enche o caminhão com aqueles minérios de ferro, com impurezas. Isso vai ser aquecido, vai ser tratado numa siderúrgica, ok? E depois você obtém o ferro ou o próprio aço, que o aço é uma liga de ferro mais carbono, que nós vamos já falar sobre ligas metálicas. Então, lá, através de processos, passando em rolos compressores depois, você consegue sair as chapas de alumínio, as chapas de zinco, de ferro, ok? Então, essa propriedade que os metais têm de poder, numa siderúrgica, você transformar ele em chapa, é chamado de maleabilidade. E ductibilidade é pegar o fio e transformar ele em fio. Então, é pegar o metal e transformar ele em fio. É porque domingo à noite é assim mesmo, né? Mas vamos embora, lembrando a vocês, vestibulando, que todos os domingos à noite nós estamos aqui nos nossos aulões com o professor Luiz Carlos. Próxima semana, né, outros professores também aqui, alguns dos melhores professores de Natal, vão estar aqui sempre me ajudando nesses aulões aqui que há anos a gente realiza aqui, ok? Então, vamos dar continuidade. Mais uma propriedade aí, agora como é que eu represento as ligações metálicas? Dá uma olhada aí na telinha, ó. As substâncias metálicas são representadas graficamente pelo símbolo do elemento. Então, por exemplo, como é que eu represento uma barra de ferro que tem milhões de átomos de ferro? Como é que eu represento essa barra de ferro que tem milhões de átomos de ferro? Por ferro. Alguns autores usam assim ferro e a letra N, para dizer que são N átomos de ferro, muitos átomos de ferro. Ou então outros usam o ferro com símbolo infinito, 8 deitado, dizendo que são
milhares de átomos de ferro, mas, no geral, uma barra de ferro com milhões de átomos de ferro é representada com o mesmo símbolo que é representado apenas um átomo de ferro. Então, a ligação metálica ela é representada pelo próprio símbolo do elemento. Se o elemento é ferro, é representado por ferro, só um átomo de ferro. Uma chapa de ferro que tem milhões de átomos de ferro unidos também é representado por ferro, tá certo? Então você não vai ter aí a fórmula química do ferro, beleza? Vai para cá, para cá, para cá. Então nas ligações metálicas eu não tenho fórmula química, eu tenho um metal ligado a outro metal através daqueles elétrons livres que eu disse, aí os cátions ficam ali atraídos pelos aqueles milhares de elétrons livres da última camada que ficam lá passeando, chamado mar de elétrons. Mas esse mar de elétrons, como é que eu ligo um átomo de ferro, um átomo de ferro? Através dos elétrons livres como eu disse, da última camada que atrai e segura os núcleos de ferro, ok? Mas ele vai ser representado, não vai ter uma fórmula química, é simplesmente o Fe, do jeito que se representa o elemento químico ferro, do jeito que se representa o elemento, o átomo de ferro, ok? Beleza? Aí você diz, professor, por que um átomo, quando eu pego um átomo, como é que eu sei se ele é de oxigênio ou se ele é de ferro? Fácil, se você separar um átomo, você vai lá contar quantos prótons ele tem. Então, se você pega um átomo e contou, ele tem 8 prótons, ele não é ferro. E as características dele, você vai ver que não é ferro, tá certo? Porque quando você tem 8 prótons no núcleo, ele se comporta e tem todas as características físicas e químicas de um elemento que já foi estudado, conhecido, que é o oxigênio. Agora, se você pegar lá o átomo e contar 26 prótons, então ele já se comporta como metal, e esse metal que ele se comporta é ferro. Se eu tiver, em vez de 26, tiver 27, já é outro elemento. Então, o que caracteriza um elemento, um átomo, é exatamente a quantidade de prótons. Não é o número de prótons, que prótons todos têm, é a quantidade. Se eu pegar um átomo agora e contar só tiver um próton, eu sei que é o oxigênio. O hidrogênio. Então, todos os átomos que só tem um próton se comportam exatamente como o hidrogênio, ok? Então, jamais ele vai ser um metal. Para ser um metal, aí, o ferro, por exemplo, você vai ter lá 26 prótons. Então, o número de prótons é que diferencia um elemento de outro. Vamos falar sobre outro ponto importante, já falamos aqui da ligação metálica. Então, na ligação metálica não existe a fórmula, a barra de ferro, os milhões de átomos que se uniram ali no ferro é representado só pelo Fe mesmo, igual ao elemento, tá certo? O que deixa eles unidos é aquela camada, aquele mar, aqueles milhões de elétrons livres da última camada, que faz com que os cátions do ferro seja preso por esses milhões de átomos de elétrons girando, tá certo? Essa é a explicação. A teoria do octeto não vale para a ligação metálica, a explicação é essa do mar de elétrons. E nós falamos também das propriedades dos metais, e um outro assunto importante, antes de a gente passar aqui para alguns exercícios de ligações metálicas, é a gente falar sobre ligas metálicas. Olha aí na telinha o que é que diz sobre ligas metálicas. São materiais com propriedades metálicas que contêm 2 ou mais elementos químicos, sendo que pelo menos um deles é metal. Então, as ligas metálicas eu vou ter, por exemplo, o aço, eu vou ter o ferro, tá? E vou ter o ferro, não o ferro puro, mas vou ter ferro e alguns átomos de carbono. Vai para cá, para cá, para cá. Aí você diz, professor Luiz Carlos, então se eu quiser formar o aço, eu pego o ferro e junto com o carbono? Não, não é assim. Você vai encontrar o ferro, como eu disse, um minério de ferro, uma determinada região que tem lá aquela terra, onde lá tem minérios de ferro. Então você vai pegar esse minério de ferro e vai tratar lá na siderúrgica, né? Numa metalúrgica. Então, na hora que esse elemento de ferro ele é tratado, as impurezas dele, dentro da impureza dele, existe átomo de carbono. Aí você aquece esse minério, ele se transforma naquele ferro derretido, e depois desse ferro derretido, introduz oxigênio. Espera aí, professor Luiz Carlos, eu vou pegar o minério de ferro, aquecer, depois introduzir oxigênio, não é carbono não, você introduz o oxigênio, que aquele oxigênio, vai pegar o carbono que existe lá no minério de ferro, já derretido, e vai vai reagir com esse carbono, formando CO2, e vai deixar só uma quantidade de carbono suficiente ali dentro daquela mistura, daquele minério de ferro, e essa quantidade de carbono suficiente que vai restar lá junto com o ferro, forma o aço.
Então o aço é formado, é assim lá na siderúrgica, tá certo? Porque o próprio minério de ferro já vem lá com essa mistura, já vem composto lá que tem carbono, e aí através da adição do oxigênio a gente termina deixando a quantidade de carbono ideal para essa liga metálica, esse ferro e esse carbono formar o que a gente chama de aço, ok? Então, ligas metálicas não tem fórmula. Qual a fórmula do aço? Não tem. Ali não é mais uma substância, tá? Que você vai ter lá química, uma fórmula papapá. O aço é uma mistura de ferro com carbono. Vamos falar um pouco aí das principais ligas metálicas. Principais ligas metálicas. Aí eu coloquei, ó, as ligas metálicas dividem-se em dois grandes grupos: ferrosas, lógico que contém ferro, e as não ferrosas. Entre as primeiras, mais importante, sob o ponto de vista do volume de produção e da diversidade de propriedade, figuram os diversos tipos de aço. Então, lembre-se que aço é uma liga de ferro com outro elemento, né? Nós acabamos de dizer principalmente com carbono. Enquanto as não ferrosas, as ligas que não têm ferro, se caracterizam por suas propriedades específicas, como leveza ou resistência à corrosão, não enferruja, né? As ligas, aqueles portões de alumínio, a gente tem lá os portões de alumínio, a liga metálica de alumínio, né? Ali tem outros elementos que, junto com o alumínio ali, forma aquele portão ao unir com o alumínio, formando essa liga metálica, ele fica mais resistência à corrosão, ele não enferruja, tá certo? Fica mais difícil. Tem lá outros elementos junto do alumínio, como magnésio, por exemplo, que podem sofrer isso. Aí a gente vai falar um pouquinho níquel, vamos falar aqui um pouquinho de cada liga. Vamos continuar. Ligas à base de ferro. O aço comum é constituído de ferro e uma proporção de carbono, em geral inferior a 1,8%. Então o aço, ele é basicamente formado só de ferro, mas por ter essa liga metálica, por ser ferro mais carbono, dá uma propriedade totalmente diferente do ferro e é muito mais resistente que o ferro. Então o aço não é, tá certo, uma fórmula química. Qual a fórmula química do aço? É para cá, para cá, para cá. O aço não é uma fórmula química, o aço é uma mistura, tá certo? Uma mistura que a gente chama de liga metálica, beleza? Vamos para outra liga lá, ó, dá uma olhada aí na telinha. Liga à base de cobre. Entre as ligas de cobre se incluem algumas de uso muito frequente, como o latão, formado de cobre e zinco, e o bronze, de cobre com um máximo de 10% de estanho. Então, ó, bronze, latão, não são elementos químicos, não existe fórmula, eles são ligas metálicas, formado aí exatamente pela junção de alguns metais, tá certo? As ligas não ferrosas à base de cobre ocupam o segundo lugar em volume de produção depois das ligas de ferro, beleza? Ó, ligas à base de alumínio, também comuns. As ligas de alumínio podem ser usadas em fundição, caso das que contêm silício. Entre as ligas forjadas de alumínio, que contém cerca de 4% de cobre e 0,6% de magnésio, ou 1% de silício e 1% de magnésio, se inclui o dura-alumínio, liga endurecível por envelhecimento. Então, o alumínio, né, nós temos também as ligas formadas pelo alumínio e outros metais, tá certo? Que valoriza mais em termos de uso do alumínio, em termos de uso industrial para produções maiores. Então, não é o alumínio puro, tá? É liga de alumínio. Aí vem aqui ligas de chumbo e estanho, ligas de manganês, só para você ter uma noção que existe essas outras. E uma liga muito importante que eu vou ler aqui para vocês, por conta do nosso tempo na televisão, como eu disse, depois eu vou colocar essa aula à disposição lá no meu blog, você vai assistir, voltar a ver, né, quantas vezes quiser. Então, ligas de metais preciosos. Entre as muitas ligas de metais preciosos que constituem o material básico da joalheria, podem-se mencionar a alpaca, de prata, cobre, níquel e zinco, e a prata de lei, combinada com cobre. E, lógico, as ligas de ouro, com diversos metais, que confere ao metal resistência ao desgaste. O ouro puro tem 24 quilates e as ligas valores proporcionalmente inferiores. Então, o ouro 18 quilates não é ouro puro, é ouro junto com outro metal, tá certo? São ligas metálicas. Aí coloquei aqui, ó, algumas ligas: bronze, cobre mais estanho,
Aço comum, já falei, ferro mais carbono. Aço inoxidado, ferro mais carbono, mais cromo, mais níquel, tá certo? O aço inoxidável aí tem aí não enferruja, diferente do ferro e do aço comum que ainda sofre né, a ferrugem, embora o aço comum fica mais resistente à tração que o ferro. É usado em vagões de metrô e aí vem latão, cobre mais zinco, ouro em joia. 75% de ouro e 25% de prata, usado para a fabricação de joia. Utilizam-se 25 de cobre para o ouro 18 quilates. Então, no ouro 18 quilates, quando você compra um ouro 18 quilates, você está comprando uma liga de ouro mais cobre, e 25% é cobre, ok? E se for o ouro 24 quilates, aí você está comprando o ouro puro, beleza? Vai para cá, vestibulando. Então, lembre-se que as ligas metálicas, os metais unem um metal ao outro, tá certo? Não estou tendo ligação química, eu estou tendo junção dos metais, e essas ligas metálicas, ela facilita o uso do metal, ela melhora a qualidade daquele material, daquele metal que eu vou usar no meu dia a dia, seja em joia, seja em estruturas, por exemplo, para edifício usa muito aço, tá certo? Em vez do ferro puro, o aço é mais resistente. Então, dependendo do tipo de construção que você vai fazer, você usa ferro ou usa aço. Então, o aço, ele é uma liga metálica formada, como nós vimos aí, de ferro e carbono. Ok, vestibulando? Vamos para alguns exercícios aí, como pode ser cobrado isso aí no Enem, como pode ser cobrado aí isso em outros vestibulares também.